Pois é, ele já está aqui, o Wellington Campos, com a cara mais boa do mundo. O Wellington Campos, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Estou aqui na Super Rádio Tupi. Deixa eu aproveitar que está claro. Já Vamos tinha lá. feito isso aqui com você, mas fazer aqui mais um pouquinho. Vamos lá, Mostrar aqui giro. um pouco do Rio de Janeiro. Isso aqui do 30º andar do edifício Santos Dumont, onde está a Super Rádio Tupi. Que Deixa eu beleza. virar aqui para você. Olha aí. A cidade maravilhosa. Aqui é o Rio Flamengo. Coisa linda. Né? Coisa linda. Ali o Pão de Açúcar. Ó, tá chegando um avião aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Mas você vê ali os barcos. Sim, essa imagem é tradicional, maravilhosa. E o programa Papo de Bola embarca com o nosso querido Wellington Campos nessa visão maravilhosa. Wellington Campos, eu li hoje cedo que o Rio de Janeiro... Calma que eu vou te mostrar mais um pouquinho aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Bom, o prédio redondo roda. Oi? O bom do prédio redondo é que você roda apenas. Oi, Ó, aqui a gente já vê Niterói. Que legal, que legal. E aqui o Santos Dumont, nosso vizinho, o aeroporto Santos Dumont. Se eu for para lá, aí você vai ver a ponte Rio-Niterói. E aqui a gente vai passeando na Super Rádio Tupi. Vou voltar lá para o meu estúdio para ficar um pouquinho mais silencioso. Mas é que aqui você vai passando pelos comunicadores da Tupi. J. Santiago, Ruberel, Gerson, Garotinho, Apolinho, Penido, Zé Aranha. Aqui é nosso Pedro Augusto, grande figura. Olha Carlinhos de Jesus, Roberto Canásio. Então essa é a galera da Super Rádio Tupi. Que beleza. E o Wellington está desfilando, mostrando a Super Rádio Tupi, as novas instalações da Super Rádio Tupi. Pouco tempo que a Super Rádio Tupi está nesse prédio, não é isso, Wellington? Jornalista Wellington Campos. Vamos lá. Entrar aqui. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto, aqui já é melhor a internet. Aqui a gente passa pelo pessoal do jornalismo. Aqui nós passamos por um dos estúdios. Está agora no ar o programa Show do Apolinho. E aqui que eu estou. Volto ao meu lugar de origem, Rogério. Pronto, você já passeou pelo Rio hoje. Que legal, Wellington. Obrigado por essas imagens. E só uma curiosidade, Wellington. Quantos funcionários tem a Super Rádio Tupi? É uma boa pergunta. Ah, é? Acho que 150 por aí, deve ter na faixa de 150. No esporte nós somos 20. Olha, incrível, incrível. E essas eu acho que não dá 150 não, Rogério. Eu acho que deve dar uns 130. Acredito, as emissoras deram uma enxugada, né? Mas realmente ainda é um número muito, muito grande. Considerável. Meu querido, e o tempo e temperatura tá frio no Rio de Janeiro hoje, Wellington? Deixa eu tirar a temperatura aqui. O sol foi um dia de praia, foi um dia bacana de praia. Nesse exato momento, 24 graus aqui dentro da Rádio Tupi. Então, tá gostosa a temperatura lá fora. A noite foi a noite mais fria do ano aqui no Rio de Janeiro. Chegou a bater 16 graus lá no alto da Boa Vista. Pois é, esse é o jornalista Wellington Campos, diretamente da Super Rádio Tupi. Wellington, já que estamos falando do Rio de Janeiro, vamos começar pelo Botafogo, que fez o seu melhor jogo do ano e goleou na Copa Sul-Americana. Você já cantava essa pedra há pouco tempo atrás, dizendo que o time do Botafogo está
certinho, tem jogado bem e ele vai confirmando com uma boa estreia no Campeonato Carioca, agora no Campeonato Carioca, não, desculpe, no Campeonato Brasileiro Série A e agora na Sul-Americana, uma bela goleada, né, Wellington? 4-0 no Universidade César Vallejo, né, que é lá do Peru. Esse time é dirigido pelo Louco Abreu. E o Botafogo fez gol logo no início, bem rapidinho, com menos de 5 minutos já tinha feito um gol. Aí facilitou, Vitor Sá, Tiquinho Soares, Tietê de pênalti e Eduardo foram os artilheiros da equipe do Botafogo. Poderia ter ganhado até mais, mas e o time adversário ainda teve 2 jogadores expulsos na segunda etapa. Mas foi interessante, foi uma bela vitória, o torcedor ficou satisfeito. Eu já te falei algumas vezes que eu gosto desse elenco do Botafogo, né? Sim, você tem comentado isso. Vai achando a escalação certa, Rogério. E quem você destacaria nesse time do Botafogo para os nossos ouvintes aqui nos Estados Unidos da América? Rogério, o mais regular do Botafogo é o Lucas Perry, é o goleiro. Né? E muita gente até pergunta como o São Paulo deixou esse goleiro sair, que é um goleiraço. Hoje nem se fala mais em Gatito, né? Fernando por aqui, o torcedor hoje tem muita confiança no Lucas Perry, ele é um dos destaques. O outro é o Marçal na lateral esquerda. No meio-campo você tem o Eduardo, um jogador de 33 anos, muito bom de bola. Tem o Lucas Fernandes, que eu gosto muito. E tem o Tiquinho Soares, o atacante, que é muito bom jogador também. O Tietê tem feito boas atuações pelo Botafogo. Aí a gente vai falando alguns nomes, Rogério. Ô Wellington Campos, a manutenção do técnico Luiz Castro foi uma decisão acertada da diretoria botafoguense? Rogério, eu acredito que sim. Porque o técnico tem que ter tempo para trabalhar. Não adianta você trocar toda hora. Né? Você pega aí o Abel Ferreira. O Abel Ferreira hoje está há 2 anos e 8 meses, 2 anos e meio no comando do Palmeiras. Então, ele conhece todo o elenco, ele conhece o que ele pode contar, o que ele não pode contar, mesmo reclamando do calendário. Então, o Luiz Castro hoje, lá no Botafogo, ele tem essa condição. Ele ajudou a contratar, ele indicou jogadores e consegue formar um time competitivo. O Té Aranha, nosso companheiro aqui da Tupi, às vezes ele reclama do técnico do Botafogo porque ele não é coerente na escalação. Mas, infelizmente, hoje aqui no Brasil, nós da imprensa, a gente vê, praticamente não vê mais treinamentos. Então, você analisa pelos jogos, você não analisa no conjunto da obra. Isso é muito ruim para a gente fazer um julgamento do trabalho de um profissional, de um treinador, por exemplo. Pois é, aquele acompanhamento que a imprensa tinha de estar vendo todos os detalhes dos treinos técnicos e táticos, inclusive, né? Isso já não acontece mais. Você falou dessa questão da sequência do técnico e eu concordo com você, e o Abel vai mostrando no Palmeiras que ele conhece tudo do elenco, conhece as categorias de base e olha, a cada ano que passa, o time do Palmeiras é sempre favorito nas competições que entra, mas tem um time sempre com modificações de um ano para o outro. E agora o Palmeiras venceu o Cerro Porteño ontem e teve dificuldades no Morumbi, Wellington. Muita dificuldade, Rogério. Primeiro tempo, o Cerro Porteño ganhou o primeiro tempo e no segundo tempo demorou para sair o gol de empate, depois saiu o gol da vitória palmeirense, mas o próprio Abel destacou isso na entrevista coletiva dele. O time adversário foi bastante intenso e exigiu demais do Palmeiras. Vamos ver se no jogo contra o Vasco se isso vai refletir em termos de desgaste físico. Agora, ontem o Palmeiras teve que correr um pouco mais para garantir a vitória na Libertadores, já que estreou na altitude, perdendo.
né? E se perde ontem, ia ficar bem complicado para a classificação. Mas ganhou, está no bolo. Pois é, olha aí, e você disse em relação ao Palmeiras que precisava de recuperar na Libertadores, já que jogou com time reserva, né? O primeiro jogo se preservando para a final do Campeonato Paulista. De uma certa maneira, o time que também precisa se recuperar é o Atlético Mineiro, que vai ter um jogo difícil pelas circunstâncias lá na Vila Belmiro. O Santos também vem de uma derrota para o Grêmio e o Galo de uma derrota para o Vasco da Gama. Não vai ter jogo fácil o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, né, Wellington? Não, não vai ter não. Vai ser um jogo bem complicado. O Atlético tem um elenco melhor que o Santos, com certeza, mas vai ter dificuldade, sim. Vai ter que jogar bem e tomar cuidado no setor defensivo. Em 2 jogos, tomou 2 gols e depois teve que correr bastante. Criou bastante, mas não converteu em gol para conseguir a vitória. Então, dessa maneira, o Galo, mesmo jogando bem contra o Vasco e também na Copa Libertadores, contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, perdeu os 2 jogos de 2-1. Então tem que prestar atenção, de preferência sair na frente para segurar o resultado, Rogério. É isso aí, esse é o jornalista Wellington Campos, participando do programa Papo de Bola. E agora, Wellington, vamos falar de um outro time que precisa se recuperar. Vem de 2 jogos com derrotas, mas mostrando uma pequena evolução, é o Cruzeiro. E o Cruzeiro recebe o Grêmio amanhã lá no Independência. Como que você está vendo esse jogo do Cruzeiro? A vitória é importantíssima para esse momento do Cruzeiro, né, Wellington? Com certeza, Rogério. E saiu os relacionados do Cruzeiro para o jogo e o Henrique Dourado não foi relacionado para essa partida. Ele fica fora contra o Grêmio. De repente ele aparece no jogo contra o Náutico, que é na terça-feira. Amanhã em Belo Horizonte, o Cruzeiro, como disse você, tem que jogar mais do que jogou contra o Corinthians e contra o próprio Náutico para buscar a primeira vitória no Brasileirão e na terça-feira reverter o resultado contra o Náutico e classificar na Copa do Brasil. É isso aí, jornalista Wellington Campos. Para fechar, Brasil cai num grupo que está sendo considerado grupo da morte no Mundial Sub-20, Wellington. O sorteio foi hoje lá em Zurique. E no grupo A, Argentina, Uzbequistão, Guatemala e Nova Zelândia. No grupo B, Estados Unidos, Equador, Fiji e Eslováquia. No grupo C, Senegal, Japão, Israel e Colômbia. Aí no grupo D, nosso grupo, Itália, Brasil, Nigéria e República Dominicana. Grupo E, Uruguai, Iraque, Inglaterra e Tunísia. No grupo F, França, Coreia do Sul, Gâmbia e Honduras. O Ramon Menezes convoca agora, sexta-feira que vem, dia 28, e a apresentação na Granja Comari em Teresópolis será no dia 8 de maio. E o Brasil estreia lá no Mundial da Argentina. A FIFA ainda vai decidir o calendário dos jogos, quando que o Brasil estreia, contra a Itália. Já cara Brasil e Itália. Mas aqui, eu vou te falar, eu estou confiante nessa seleção, porque é uma geração muito boa, viu, Rogério? Com certeza, o grupo é bom e o Ramon tem realmente conseguido fazer um bom trabalho à frente da seleção brasileira sub-20. O Wellington Campos, amanhã começa a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Qual a sua expectativa para essa segunda rodada, Wellington? De novo, de bons públicos, né, como foi na primeira rodada. A gente, por exemplo, Maracanã, o Vasco, eu estive hoje em São Januário, hoje é aniversário de São Januário, completando 96 anos, e filas longas lá para compra de ingressos.
Por volta de meio-dia, 1 da tarde, o Vasco informou 55 mil ingressos emitidos para esta partida. Acredito que o jogo do Vasco vai colocar o maior público desta rodada. Amanhã tem o Fluminense também no Maracanã, enfrentando o Atlético Paranaense. E a tendência é o Fluminense com força máxima. E o Atlético Paranaense pode até dar uma preservada em alguns jogadores por causa da Copa do Brasil. Porque enquanto o Fluminense fez 3-0 no Paysandu, o Atlético Paranaense, lá em Maceió, perdeu por CRB de 1-0. Então, tem que fazer o resultado dentro de casa para continuar na Copa do Brasil. E o Fluminense joga na quarta-feira. Na quarta, não. O Fluminense joga na... deixa eu pegar aqui que eu tenho anotado aqui, Rogério, para não falar bobagem. Não, o Fluminense joga na terça-feira, às 8 horas da noite, Paysandu e Flu, lá em Belém, lá no Mangueirão. Pois é, o Wellington Campos, para fechar, como você está vendo essa questão da torcida corintiana protestando pela contratação do técnico Cuca, tentando alegar aquela questão do estupro em 1987. Olha, eles desenterraram um assunto que estava morto, né, Wellington? Isso aí foi o Globo Esporte, né? O GE que fez isso aí. Isso é missa encomendada, Rogério. E o Cuca está sendo apresentado, vou até ver, porque está marcado para 5h30. Vou até abrir aqui para ver se já começou a entrevista coletiva do Cuca. Não, ainda não começou. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. Ainda não começou a entrevista coletiva, mas desde ontem, quando foi anunciado o Cuca, levantaram esse assunto e os muros, né, do CT do Corinthians, fora Cuca, Cuca respeita as minas. Então, ele foi condenado à época, pagou pelo que ele fez. Então, é um assunto complicadinho de discutir, Rogério. Pois é, e realmente a torcida... aliás, o Corinthians acabou se antecipando, né, Wellington? Porque quando começou o zum dessa questão do Cuca e começou nas redes sociais alguns protestos, o Corinthians acabou antecipando e anunciou logo, e você trouxe isso para a gente aqui no Papo de Bola ontem, a contratação do técnico Cuca. Bom, meu querido, obrigado. Uma boa jornada de trabalho esse final de semana. Você volta segunda-feira. Na segunda vamos falar tudo dessa grande rodada do Campeonato Brasileiro. E eu vou trazer agora para a nossa audiência o Abel Ferreira dando uma entrevista coletiva. Você me mandou uma parte dessa entrevista. Vamos ouvir o que o Abel Ferreira fala desse jogo de ontem contra o Cerro Porteño. Wellington, obrigado e até segunda-feira, amigo. Um abraço, Rogério.